A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Oi, pessoal. Como vocês estão? É bom ver vocês. Foi meu aniversário semana passada. Obrigado, mas atrasado, hein? Minha esposa me comprou um relógio com uma bússola. Eu sei. Eu acho que o que ela queria me dar mesmo era uma bússola, mas não tinha como me convencer a usar apenas uma bússola. Porque eu não tenho nenhum senso de direção. Eu saio de um quarto de hotel e eu vou na direção errada, tipo, toda vez. É muito estranho. Então ela me comprou uma bússola e agora, pelo menos eu sei em que direção eu estou indo quando estou errado. Isso é bom. Dê a mão à pessoa do seu lado, vamos orar. Espírito Santo, obrigado pelo que você está fazendo em nossas vidas, nesse movimento e por todo o mundo. Nós oramos por uma grande fé crescendo em nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pregado uma série sobre ter fé em Deus. Se você tem vindo pelas últimas semanas, você percebeu isto. Tem gente que não veio todas essas semanas porque tinha coisas mais importantes para fazer. Se eu não te motivo usando a visão, vou tentar a vergonha, vai que funciona. E você volta. Mas eu quero continuar com a segunda parte da ministração sobre a fé em Deus. Sabe, eu realmente tenho me sentido desafiado na minha própria vida pessoal a crer em Deus em um outro nível. No primeiro culto eu falei que, sabe, eu tenho duas coisas acontecendo em minha vida. A primeira é voltar à fé que eu tinha quando criei pela primeira vez. E eu percebi que o Senhor teve uma conversa comigo a partir de Apocalipse 2, onde ele disse... Eu não percebi ele sendo duro, mas ele disse, ei, lembra das ações que você fazia no início? Eu quero que você as faça de novo. Então, eu percebi que há essa tensão. O Paul Manwaring está conosco hoje. Podemos só agradecer a ele. Sabe, eu me sinto tão bem que você está aqui. O Paul fala sobre viver intencionalmente na tensão. Então, eu sinto essa tensão, sabe, de querer voltar àquelas velhas joias, por assim dizer, e fazer as ações que fazíamos antes. Mas eu também me sinto, tipo, sabe, estabelecendo fundamentos para irmos de fé em fé, de glória em glória. E eu quero que as minhas obras maiores sejam, sabe, nessa segunda metade da minha vida, eu quero fazer coisas maiores do que eu já fiz antes. Então eu percebo que há esta tensão que eu tenho vivido agora e é uma coisa, sabe, fazer as coisas que eu fazia logo que comecei. E a segunda coisa é sonhar com coisas que eu nunca vi em minha vida. Eu estou vivendo essa tensão. Então eu quero falar um pouco sobre... Eu vou fazer uma pequena revisão para aqueles que não estavam aqui, para eles não nos atrasarem. Não, eu estou só brincando, gente. Abra aí, por favor, em 1 Timóteo capítulo 1. Eu quero falar sobre... A primeira parte dessa mensagem é sobre o combate da fé. E se você estava aqui na primeira parte, você ouviu o que eu falei. Mas Paulo escreve para Timóteo e ele disse no versículo 18... Eu te confio essa instrução, meu filho Timóteo, segundo as profecias que já foram proferidas a seu respeito, para que você possa, por elas, combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e naufragaram a respeito da sua fé. E eu quero apontar aqui que a fé é um combate. Sabe, você já se perguntou, tipo, o que acontece quando você ora e nada acontece? Bem, eu te digo que não fazer, você não corre e se esconde. O que você não faz, você não corre e reclama. Mas o que você faz é manter a fé no combate, certo? Você diz, mas eu não estou numa luta. Bem, se não está numa luta, então você não tem amigos. Porque quantos sabem que se você tem amigos, nos é ordenado pelo próprio Jesus a chorar com os que choram e a se alegrar com os que se alegram. E se você tem um grupo de amigos, você sempre está em algum combate da fé, pode não ser pela sua vida pessoal, mas você está no combate da fé pela vida de outro.
Você está comigo? Então, eu quero apenas dizer que é muito normal estar numa luta. Alguns de nós às vezes dizem, sabe, eu não sei o que está acontecendo. É como se eu orasse e nada acontecesse, é como se eu estivesse numa luta de fé. Então mantenha sua fé alinhada e espere pelo rompimento. Então, Paulo continua dizendo no capítulo 6 do mesmo livro, 1 Timóteo, ele diz, luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Em Romanos 1:17, Paulo escreve que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quantos entendem que fomos salvos pela fé? E que nós entramos para um novo reino? Colossenses 1, fomos transferidos. Quantos sabem que você foi transferido quando aceitou Jesus? Você foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é Colossenses 1:13. Você foi transferido. E Romanos 8:2 diz, pois a lei do Espírito de vida em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Quantos sabem que você foi transferido para um novo reino, um novo país, e ele tem novas leis? Quantos sabem que se você for para a Coreia do Norte, ou você for para a Rússia, você for para qualquer lugar, se for para a Inglaterra, eles têm leis diferentes sobre em que lado da rua você deve dirigir? Você sabe, eles são confusos. Imagine como eles bagunçaram a língua inglesa, sabe? Graças a Deus que nós tomamos posse dela, enfim. Então, é porque o Paul tá aí, eu fico perturbando ele toda vez que ele vem. O que eu estou apontando aqui é que quando nós fomos transferidos do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, nós de fato temos novas leis. Então, em Romanos capítulo 3, verso 27, ele diz, Paulo fala sobre o fato de que fomos transferidos para um novo reino e agora vivemos pela lei da fé. Repitam, lei da fé. Vivemos pela lei da fé, então fomos salvos pela fé, mas quando entramos no reino, temos uma lei totalmente nova, temos novas leis e estas leis não é a lei do Antigo Testamento, sabe? Paulo disse, eu sou um apóstolo, e ele diz, o meu objetivo é levar os gentios à obediência da fé. Quantos sabem que Paulo era um apóstolo e antes era fariseu? E o objetivo dele era levar a lei para que as pessoas obedecessem à lei de Moisés. Mas quantos sabem que quando ele recebeu Jesus Cristo, ele veio para um novo reino e o objetivo não era levar as pessoas à obediência da lei, não era levar as pessoas à obediência à lei, mas à obediência da fé. Você está acompanhando? Então, a lei da velha natureza era cachorro come cachorro, o mais forte sobrevive, sabe, faça com os outros o que eles fazem com você, não tenha muitas esperanças, defenda-se, levante-se por si mesmo, coisas ruins acontecem. Você notou que eu esterilizei um pouco a frase, não é? Essa é a lei do velho país onde vivíamos. Alguns de nós estão trazendo a lei desse velho país para esse novo reino, mas quantos sabem que vivemos pela lei do Espírito? Vivemos pela lei da fé, e a lei da fé é nada impossível aos que creem. Tudo colabora para o meu bem, os anjos me protegem, o Espírito me guia, Jesus me salva e o Pai me ama. Vamos lá. A humildade me promove, a fé me fortalece, a alegria me preenche, a justiça me protege, o seu poder me cura. Eu tenho uma esperança celestial, um destino divino, um legado atemporal. Meus filhos são abençoados, minha herança está segura e o meu destino é fantástico. Vamos lá, pessoal. Essa é a lei do Espírito. Essas são as leis da fé pela qual vivemos. Então entramos num novo reino pela fé, e não apenas entramos pela fé, vivemos pela fé. Lutamos o combate da fé. E nós, de fato, obtemos a nossa herança através da fé. Eu quero observar mais algumas coisas. Algumas delas eu já compartilhei, mas em Mateus capítulo 9, um cego vem a Jesus e diz, você pode me curar? E Jesus pergunta, você crê que eu posso? E ele diz, eu creio que você pode. E Jesus diz, seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Em outras palavras, a fé cria uma realidade alternativa. Se o cego crê, ele vai ver. A sua realidade alternativa é, eu era cego, mas agora eu vejo. E eu fiz a mim mesmo essa pergunta, e se o componente principal do nosso destino não for a educação, a habilidade, a experiência, a capacidade ou o chamado, mas em vez disso for a fé?
E se estivermos gastando nossas vidas esperando pela oportunidade final, mas Deus está esperando que creiamos no que Ele já disse sobre nós? E se a nossa fé for a responsável pela nossa realidade atual? E sua vida diária está se desenrolando no reino visível de acordo com as expectativas invisíveis do seu coração? O que eu quero dizer é, e se a sua condição atual estiver diretamente ligada com a fé que você tem? E aí você fica, você está querendo dizer que esse momento difícil que eu estou passando agora é minha culpa? Não, é sua responsabilidade. Lá vamos nós. Você está comigo? Eu estou dizendo, e se, eu não estou tentando te envergonhar, estou tentando te dar esperança. Se você parecer só um pouco comigo, tem áreas na sua vida onde você tem grande fé. Eu tenho grande fé para finanças. Quer dizer, muitos anos atrás, um homem realmente generoso, Kathy e eu tínhamos orado a Deus para quitar nossa casa e 2 semanas depois, literalmente 2 semanas depois, um homem ele veio para uma reunião onde estávamos e disse, Deus me disse para quitar a sua casa, e ele pagou $486 mil daquela casa. Sim, eu posso te contar milagre após milagre que eu e a Kathy tivemos sobre dinheiro. Eu tenho uma grande fé para dinheiro. Quando eu penso num prédio de 100 milhões, eu sei que é absurdo, mas também era pagar uma casa de 486 mil num dia. Você está comigo? Eu digo meu testemunho, se eu mantiver meu testemunho, quantos sabem? Ele vai aumentar a minha fé e eu vou dizer, se Deus já fez antes, Ele vai fazer de novo. E eu vejo que na minha vida, eu tenho uma grande fé para algumas coisas e para outras eu sou café com leite. Você também? Sabe, é uma loucura o quão pequena é a minha fé para algumas áreas. Parece que em 50 anos de crente, em algumas áreas eu não cresci nada. E as pessoas, é constrangedor. Você quer que eu ore por quê? Eu fico soando como um gafanhoto. Eu estou dizendo que eu creio que Deus quer que eu, Chris Vallotton, que eu cresça em fé. Ele não quer que eu tenha fé apenas para dinheiro, Ele quer que eu tenha fé para a cura, quer que eu tenha fé para... Eu não vou dizer as coisas que eu não tenho fé para que você não chegue depois e fique me dando dicas, prescrições. Eu não preciso de prescrições, eu já tenho o suficiente, eu não tenho é fé. Lá vamos nós. Eu disse a vocês que Paulo disse... Na primeira parte eu te disse que Paulo falou que o objetivo do seu apostolado inteiro é trazer a obediência à fé. Pense nisso, ele está fazendo um monte de coisa, curando enfermos, milagres extraordinários, falando com reis, ele se encontra com César, mas ele disse que o objetivo do seu apostolado inteiro era a obediência da fé. O quão importante é a fé? Você não pode nem agradar a Deus se não tiver fé. Você entrou no reino pela fé, mas é importante que estendamos a nossa vida e cresçamos de fé em fé e façamos mais do que apenas sermos salvos. Você está comigo? Então eu te pergunto, você está vivendo além dos seus próprios meios? Porque entenda, a fé, ela requer que vivamos além dos nossos próprios meios, além da nossa habilidade, além da nossa capacidade natural de realizar. Você diz, eu estou endividado até a bola do olho? Até a bola do olho. Sim, eu estou além dos meus próprios meios. Eu ponho tudo no Mastercard para Deus pagar depois? Você não entendeu, enfim. Sabe, quer dizer... Nós sabemos o que significa viver além dos nossos próprios meios quando gastamos o que não temos. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que a menos que você esteja vivendo além da sua capacidade, você não está vivendo pela fé. E eu estou dizendo que somos chamados para viver pelo que Ele pode fazer. Significa que eu tenho que viver além dos meus meios de acordo com os dele? Deus vem, eu quero que você faça isso e eu não consigo fazer. Esse é o ponto, por isso que Ele te disse para fazer. Em Tiago capítulo 1, abra lá, eu quero falar sobre o teste da fé. Ele diz, tenham por motivo de toda alegria, irmãos, quando passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Sabendo que a prova da sua fé produz perseverança, Pedro disse a mesma coisa em 1 Pedro 1,7. Ele disse, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro, que perece. Eu não sei você, mas quando você passa por uma prova, você não fica o que eu fiz de errado, porque eu estou passando por isso. Sabe, eu não entendo, eu faço tudo certo e estou nessa prova. Eu lembro muitos anos atrás, quando tínhamos a loja de autopeças, sabe, tinha uns clientes malucos lá, eu lembro desse em específico, porque ele fez uma cena e tanto. Ele foi na loja de peças, eu estava lá atrás, os meninos na frente, e eu ouvi um estrondo e eu corri lá dos fundos.
O cliente tinha pego uma sapata de freio e jogado nos meus funcionários. Acertou o painel de ferramentas atrás, todas as ferramentas caíram daquele painel no chão e houve aquele grande estrondo. Eu vim correndo dos fundos, provavelmente cheguei 30 segundos depois do ocorrido, e os meninos estavam numa briga com o cliente e eu, tá bom, gente, basta. Calma, deixe que eu cuido. Senhor Jones, o que está acontecendo? Eu comprei essas sapatas de freio aqui, fiz uma viagem para Haim Palm, que era 3 horas de distância. Eu fiz essa viagem para Haim Palm, comprei essas sapatas de freio, e aí tive que voltar correndo porque me deram as sapatas erradas. Ele estava furioso. Agora eu ali pensando, o que é que o Sr. Jones quer? Será que o Sr. Jones quer nos punir? Ele está querendo dinheiro? Será que ele quer peças? O que ele quer? E ele continuando a gritar, e eu disse, Sr. Jones, espere um pouco. Quando você sair daqui, você estará feliz. Eu te prometo que você vai estar feliz. Mas o que eu preciso saber é o que o senhor quer. Eu quero as sapatas de freio certas porque eu preciso voltar para Haim Palm. Ótimo, é o que o senhor quer? O senhor quer as peças certas? Quer chegar em Haim Palm? Achamos as peças certas, por acaso ele deu o modelo do carro dele errado? Demos as peças para ele. Às vezes cometemos erros, acontece. Nós colocamos ele na caminhonete da loja, dirigimos 3 horas até Haim Palm, deixamos ele se torna um ótimo cliente, continua comprando conosco por anos. Então resolvemos um grande serviço. O que é que a senhora prova quer? Quando você está numa prova, o que é que a senhora prova quer? É como eu, não sei por que estou passando por isso. Eu te digo por que você está passando por isso. A senhora prova está querendo testar a sua fé. Você não entendeu o que eu disse? Está olhando para mim assim? Você deveria ver a sua cara olhando para mim agora. Vocês nem parecem que são dessa igreja assim, ó. Eu não sei se estão pensando, já ouvimos isso antes, nos dê uma coisa nova. Talvez só 2/3 da igreja está pensando assim. E a outra parte da igreja está, o que está acontecendo? Eu estou falando, quando você passa por uma prova, o que é uma prova? Uma prova é quando você acredita que algo vai acontecer e acontece exatamente o oposto. Você acreditava que José, isso é Salmos 100 e poucos, e é 105, Salmo 105, verso 19. Ele diz que a palavra do Senhor provou José, até que a palavra de José se cumprisse. O que é isso? José tinha uma palavra, ele seria o líder, seria o governador, e ele conta a seus irmãos, ele conta a seus pais, você lembra da história. E a circunstância logo a seguir, repitam, circunstância, e a circunstância logo a seguir é que José se torna um escravo. A cena seguinte do filme é José como escravo. O que aconteceu? O que aconteceu foi o oposto do que ele achava que ia acontecer, do que Deus disse a ele. E ele vai da escravidão para a prisão. Vai ficando pior. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, que palavra? Você será governante. Provou José. Então, qual foi a prova? José, será que você vai crer que será um governante quando estiver na prisão? Você vai crer que será um governante quando for um escravo? Você está comigo? O que eu quero dizer é que isso é um combate da fé. Quando Deus me diz uma coisa e o oposto acontece, eu chamo isso de prova. Eu não preciso ficar, o que eu fiz de errado. O que ela fez de errado provavelmente é culpa dela. Não, a culpa é deles. A culpa é da minha empresa, a culpa é do meu presidente. Foi a rede social que começou... Ok, parece que eu acordei vocês finalmente. A culpa tem que ser de alguém porque eu tenho ansiedade. E aí Deus faz, ouça, não se trata de culpa, trata-se de responsabilidade. Quando eu disse que você seria abençoado, e a sua circunstância é exatamente o oposto, você manterá a fé viva, ou você fará o que os filhos de Israel fizeram, e simplesmente andaram em círculos resmungando? E a propósito, ninguém nunca quer resmungar sozinho. Você encontra outros que resmungam para se sentir justificado nos seus resmungos. E eu já disse, só 2 pessoas não resmungaram ali no deserto. E foram as únicas que viram a terra prometida. Você está comigo? Eu falei disso 2 semanas atrás, mas é um ponto muito bom e é muito poderoso por causa da direção que estamos indo. Jesus disse em Marcos 11
Se você disser a este monte, seja removido e lançado ao mar, e você não duvidar no seu coração, mas crer que o que você diz vai acontecer, isto lhe será concedido. 2 Coríntios 4,13 diz: eu creio, por isso eu falo. Eu quero te dar uma outra lei do Espírito, a lei da fé. Jesus disse: se você disser ao monte... Quando estamos passando por uma prova, uma das armas da nossa milícia que temos é pegar a vontade de Deus, nesse caso profecias, testemunhos, o que quer que Deus lhe tenha dito. Você pega isso e você fala. Agora, eu não estou dizendo que você necessariamente conta a outro ser humano. O que eu estou falando é que a voz ativa a fé. Então você entra no quarto de oração, e para os novos convertidos, eu não estou falando de um quarto físico. Quando me disseram isso, eu era novo convertido e eu fiquei procurando um quarto por muito tempo, até que alguém explicou que não era literal. Essa é uma história real. Eu não sabia. Disseram: você tem que ter um quarto de oração, então eu ficava procurando o quarto ideal, porque eu achava que era assim. O que eu estou falando é, na privacidade do meu próprio tempo de oração, na verdade, eu não sussurro, na verdade, eu falo aos meus montes, e eu digo: filha, o Senhor te chamou quando você tinha 4 anos, nós te consagramos ao Senhor. Você não será viciada em drogas, você será uma evangelista. Você não será uma viciada em drogas, você será livre. E aí eu começo a falar com esse monte. Eu não estou falando para algum humano fazer alguma coisa. Eu estou falando para que os anjos saibam qual é a tarefa que o Senhor deu e leve este trabalho adiante. Você está comigo? E Paulo continua no mesmo livro falando a Timóteo. Quantos sabem, provavelmente Timóteo estava numa crise de fé. Porque quase o livro inteiro de 1 Timóteo tem palavras de exortação e instrução especificamente sobre fé. E ele escreve assim a Timóteo. 1 Timóteo 4,6. Propondo essas coisas aos irmãos sobre fé, serás um bom mordomo de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da sã doutrina que tens buscado. E eu sei que todo mundo sabe, mas o seu corpo precisa de nutrição, certo? Eu estava lendo que o Ministério da Saúde define requisitos nutricionais diários individuais de vitaminas e minerais. Eu tenho uma longa lista que é um pouco constrangedor porque eu simplesmente não sei o que significam. E eu espero ter conseguido o suficiente daquele cupcake que eu comi vindo pra cá. Eu me senti forçado a comer, então eu comi. Dizia: sem glúten, com certeza é bom para você. Mas o ponto aqui é que precisamos criar uma cultura de fé. Porque como os nossos corpos precisam de vitaminas e minerais, o nosso espírito também se deleita com palavras e se nutre com palavras de fé. Então, você possivelmente faz isso como eu também faço. Você passa 3 horas assistindo uma mídia, 10 minutos lendo a Bíblia, e fica se perguntando por que essa maldita ansiedade continua o tempo todo aí. Você já fez isso? Não precisa levantar a mão, eu serei o único a confessar os meus pecados aqui. Eu posso fazer isso sozinho. O meu ponto aqui é que importa sim aquilo com que nos alimentamos. E a pergunta a se fazer é: com que você está alimentando o seu espírito? Está comendo palavras de dúvida? Resmungando como os israelitas no deserto? Ou estamos nos banqueteando com a palavra de Deus, participando das profecias que nos foram dadas? Comendo palavras de destino? Saboreando os testemunhos das intervenções divinas em nossa vida? O que é que estamos comendo? E eu pergunto isso sinceramente, é como se estamos numa guerra de fé. Temos que entrar no reino pela fé, temos que promover o reino pela fé, eu devo viver pela fé, só posso agradar a Deus pela fé. Significa que eu tenho que me alimentar de palavras de fé, não palavras de dúvida, não palavras de reclamações. Não estou dizendo para você enfiar sua cabeça na areia, sabe, não assistir nenhuma notícia ou algo assim. O que eu estou dizendo é, quando as notícias quiserem ditar a sua atitude, o seu espírito, você desliga aquela porcaria e se alimenta disso um pouquinho, olha para suas profecias e testemunhos e diz: eu tenho que ficar aqui e assistir as notícias pela fé.
Quando eu vejo crise em nossa vida, essa crise de Rússia e Ucrânia com irmãos que amamos tanto em Deus. Deus ama os chineses, os russos, Ele ama os ucranianos, Ele ama até os americanos. Quando eu leio as notícias ou assisto o jornal, eu tenho que estar cheio de fé para as nações. Eu não posso ser mais um dos reclamadores, sujeito a um espírito político que sempre culpam outra pessoa. Eu devo dizer, Deus, isso apareceu diante de mim, então eu digo a esta situação, e eu não vou nem falar qual é para não polarizar, eu digo a essa situação em nome de Jesus, você é reduzida a nada. Eu vejo o nosso mundo atualmente, eu vejo o mundo festejando com medo. E temos taxas de suicídio saindo pelos gráficos agora. A depressão está por toda parte. E eu fico, por que isso está acontecendo? Porque estamos ouvindo o que o diabo diz, ao invés do que o Senhor diz. E aí me pergunto por que estamos debaixo dessa ansiedade. Você está comigo? Os espias que foram para a terra, todos conhecemos a história. E eu amo essa história, sabe? É uma ótima história para nós, porque Moisés envia 12 espias para a terra, eles voltam e dizem, rapaz, a terra é maravilhosa, é mais maravilhosa do que pensávamos. Lá flui leite e mel, é simplesmente uma terra linda. Mas vimos os anaquins, vimos os gigantes. E fizeram uma declaração que foi repetida muitas vezes. Nos tornamos como gafanhotos à nossa própria vista? Nos tornamos, ouça isso, como gafanhotos, eles viram gigantes. E a primeira manifestação é, nos tornamos como gafanhotos à nossa própria vista? Assim também como a vista deles. E eu quero observar aqui, que quando você não tem fé em si mesmo, então as pessoas não têm fé em você. Você diz às pessoas o que pensar de você, pelo gafanhoto que você se torna. Sabe, sempre dá para dizer o tamanho de um homem, pelo tamanho do problema necessário para desencorajá-lo. Disseram, nós nos víamos como gafanhotos, éramos... E, sabe, eu amo Caleb. Caleb se levanta, ele é o meu cara favorito na história. Só Josué leva o crédito, mas eu amo Caleb. E Caleb faz, eles serão para nós como o nosso pão de cada dia. Eu amo isso, eles serão para nós como o nosso pão de cada dia. E eu amo o fato de João Batista vir comendo gafanhotos. Sabe, ele era meio... Eu nasci para comer esses bichos, eu faço lugares tortuosos retos, eu aplaino tudo, eu vim para resolver a parada. E eu vou comer essas coisas que os afastaram da terra prometida. É claro, quando você tem esse tipo de dieta, só pode pregar no deserto, ninguém vai te chamar para pregar na igreja, mas é um bom ponto, não é? Eu escrevi o seguinte, fatos nunca satisfarão um coração que tem medo. Não se pode tirar um espírito de medo de uma pessoa sem fé pela razão, só se pode expulsá-lo. Pessoas que analisam as coisas até ficarem paralisadas não estão procurando maneiras de vencer, estão procurando razões para justificar sua incredulidade. A incredulidade cresce na inação. A inação põe a fé radical para dormir. O medo muitas vezes se disfarça de sabedoria, mas é um covarde sem teto, sem vontade de viver no abrigo da responsabilidade e da perseverança. Nunca na história do mundo tanto foi dado a tantas pessoas, e ainda assim nos entretemos até a morte e nos perguntamos por que nossas vidas estão repletas de sonhos desfeitos e luxos sem vida. Estamos convencidos e de que somos vítimas dos vilões que são as pessoas de sucesso. Eu quero ler de novo. Estamos convencidos de que somos as vítimas dos vilões que são as pessoas de sucesso e que de alguma forma a prosperidade delas limitou as nossas oportunidades. Mas a verdade é que a fé em Deus, banhada na coragem e impulsionada pela perseverança, acabará rendendo favor divino e sucesso sobrenatural. Posso ler essa linha outra vez? Mas a verdade é que a fé em Deus, banhada na coragem e impulsionada pela perseverança, acabará rendendo o favor divino e o sucesso sobrenatural. Temos aqui uma boa palavra. A preocupação é um invasor vivendo sem pagar aluguel na minha mente, destruindo a minha casa de fé. A preocupação planta ervas daninhas de possibilidades destrutivas no meu cérebro, o que infecta a minha imaginação com filmes de caos e loucura. Eu quero fazer da dúvida um vagabundo sem teto que não encontra habitação no meu quintal de possibilidades. Uau, escrevi algo bom aqui. É uma boa palavra? Vou trazer só mais um ponto e nós encerramos. Tiago, capítulo 2, verso 14.
Tiago vem falando de obras e pergunta qual o proveito, meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras. Poderá a sua fé salvá-lo? Se uma irmã ou irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e alguém disser, vá em paz, se aqueça e se farte, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito disso? Assim é a fé, se não tiver obras, é morta. Repita, é morta. Em si mesma, ele continua no verso 18 e 19, dizendo que a fé, ele disse, você diz, eu tenho fé. Não, desculpe, porquanto o homem pode dizer, você tem a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E ele continua, tu crês que há um só Deus? Faz muito bem, mas os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Abraão, nosso pai, não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar. Vede que as que a fé operou com as suas obras e pelas suas obras, a fé foi aperfeiçoada e Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E ele continua no verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E eu gostaria de salientar aqui que são as obras que catalisam a fé. Então, o que eu faço quando estou numa prova de fé? Bem, uma das coisas que eu faço, já falamos sobre isso, eu disse que a fé é ativada pela voz. Então eu começo a falar para o meu monte. Você está comigo? Eu cultivo o jardim da fé, me isolando de tempos em tempos das palavras de dúvida e me alimentando de testemunhos e profecias. Você está comigo? O que eu quero dizer é o que de fato eu faço quando estou numa prova de fé. Eu começo a me alimentar de testemunhos e profecias e eu me isolo daqueles que duvidam, eu não digo para sempre, mas quando estou numa crise de fé, certo? Eu começo a falar com os meus montes e aqui está a terceira chave. Eu então trago obras que catalisam a minha fé. Quando eu era jovem, no ensino médio, eu fiz aula de artes e nos ensinaram a trabalhar com resina. Alguém aqui mexe com resina? Se você nunca viu como é, eu vou te falar um pouco. Normalmente se compra resina em galões, você compra uma lata, um galão de resina, e então você tem que comprar um catalisador para endurecer a resina, do contrário ela fica pegajosa. E a primeira vez que eu saí para comprar, o professor disse, então todo mundo vai comprar um galão de resina e um catalisador, então eu fui e comprei um galão de resina e me deram um catalisador e era uma latinha desse tamanho aqui. E como eu nunca tinha trabalhado com aquilo antes, fiquei, desculpe, eu tenho um galão de resina, eu vou precisar do catalisador. E os caras, sim, esse catalisador aí, ele vai catalisar todo o seu galão. E explicaram para mim, você coloca resina e coloca só umas gotinhas, algumas gotinhas de catalisador você mistura, e se colocar catalisador demais vai craquelar e quebrar. Se não colocar suficiente vai ficar pegajoso. Você já comeu num restaurante onde o tampo da mesa era grudento? É porque usaram resina sem catalisador suficiente. E quando eu comecei a entender aquilo, eu entendi que bastavam algumas gotinhas de catalisador, algumas poucas gotas de catalisador, para endurecer a resina, e se você não coloca, aquilo fica uma meleca. Ouça, se você tem fé e não coloca algumas gotinhas de obras nela, você tem só meleca? É só uma gosma? O meu ponto aqui é que a fé é na verdade catalisada através das obras. Tiago disse, ele disse isso de forma profunda, ele disse que a fé sem obras é como um corpo sem espírito. Sabe, é uma declaração muito profunda, ou seja, o seu corpo sem o seu espírito está apenas morto. E ele disse, se você diz que tem fé, mas aquela fé não te move à ação, essa fé que você diz que tem está completamente morta, é inútil, está só na prateleira, não está funcionando na sua vida. Se eu digo, eu creio que o meu filho vai voltar para casa, mas eu não aciono esta fé, eu não oro para o meu filho voltar, se eu não, talvez não mando uma mensagem, você diz, eu não vou mandar mensagem, ele não responde, você não está mandando mensagem para ele, para você poder catalisar o seu relacionamento primeiro, você manda mensagem para catalisar a sua fé.
Talvez você mande 1000 mensagens até ele fazer alguma coisa. Você não está mandando mensagem primeiro para fazer uma conexão, está mandando mensagem primeiro para construir um catalisador no reino invisível, de forma que você diga: anjos vão, eu já catalisei a palavra do Senhor, eu já me movi em ação, e agora eu estou esperando o que vocês têm que fazer depois que eu faço o que eu tenho que fazer. Você está comigo? Talvez preparar uma mesa para ele, talvez fazer a comida favorita dele, pôr no freezer, ele vai voltar para casa quando a fome bater, metaforicamente falando. O que eu quero dizer é que a obediência física traz liberação espiritual. Eu não posso ficar sentado como uma vítima e ficar, sabe, tirando os pelos do nariz. Uau! Mesmo que você não seja uma vítima, não tire os pelos do nariz, entende o que eu digo? Você está comigo? Eu estou querendo apenas observar aqui que a fé é catalisada através da ação. Se eu fico me perguntando por quê, aquilo pelo que eu oro e pelo que, entre aspas, eu creio não está acontecendo, talvez eu devesse voltar e checar na minha lista. Será que eu falei para o meu monte? Será que eu construí um jardim de fé? Ou eu estou entrincheirado em um monte de dúvida, me perguntando por que nada acontece? Tiago chama isso de homem de ânimo dobre, instável em todos os seus caminhos. A palavra instável significa alguém que não consegue ficar em pé direito. Eu não consigo ficar em pé direito quando eu tenho um ânimo dobre. Vai acontecer, não vai acontecer, vai acontecer, não vai acontecer. Todos passamos por isso, sabe? Você está comigo? Eu não quero te condenar, eu só estou dizendo que o meu objetivo aqui é levar a mim mesmo e a nós a nos movermos em fé e dizermos: essas coisas que devem acontecer, eu devo andar em milagres extraordinários, e eu só consigo isso tendo um só pensamento: isto vai sim acontecer. Bem, já foram 20 vezes, nunca aconteceu antes. Não me importa o que aconteceu antes, o que me importa é o que vai acontecer a seguir. Você está comigo? E eu creio que nós entramos num reino que tem novas leis, e nós estamos debaixo da lei da fé. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho um monte de coisa na minha vida que já vem acontecendo há muito tempo, que precisa mudar. Em mim, nos meus filhos, na minha família, nesta família aqui, em nossas finanças, sabe, muita coisa. Muita coisa. E isso não vai mudar se eu ficar deitado na cama, me preocupando com isso. Não vai mudar nada. Uma estratégia sem fé não vai mudar isso. Falar para 15 pessoas que não têm fé sobre isso, provavelmente vai tornar pior. Nossa tendência é validar todas as razões pelas quais não vai acontecer. Tivemos um encontro recente e eu disse que o amor seja o nosso objetivo, e disseram: tivemos esse objetivo ano passado e não aconteceu. E eu quis dizer: cala a boca. Mas não disse, eu fui bondoso, eu disse: fica quietinho. Fica tu quieto. Eu apenas quero que nos movamos em fé. Esse é o meu ponto. Eu estou fazendo esforços em minha vida, como um homem de 68 anos que é salvo há 50 anos. E sabe, eu não quero ficar parado aqui. Eu não quero que esses sejam meus melhores anos. Não quero. Sabe, a verdade é que eu quero ver milagres extraordinários. Eu quero ver milagres extraordinários nas áreas que têm me preocupado. Então, o nosso tempo aqui acabou, mas não esqueça, eu ainda vou terminar a mensagem. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.